Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindo ao nosso encontro semanal. Hoje a palavra é para os solteiros. O texto bíblico está em Gênesis 24, a partir do 58, que diz assim: chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, os servos de Abraão e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara. Tomou Rebeca, foi-lhe por mulher, amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Palavra do Senhor. Amados, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é saber que Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança, portanto dotado de livre arbítrio. Segundo, entender que sofremos os efeitos das escolhas que fazemos. E terceiro, é destacar o valor da prudência na hora de realizar escolhas. Queridos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a média de idade para o matrimônio entre os brasileiros aumentou de maneira significativa nas últimas décadas, passando de 23 e 27 anos em 1970 para 30 e 33 anos em 2014, idades de noivas e noivos respectivamente. Questões relacionadas a objetivos pessoais, maior dedicação aos estudos, desejo de manter a liberdade da solteirice, a falta de estabilidade financeira, a idealização do par perfeito tem influenciado essa estatística. Fato é que os jovens estão ficando cada vez mais tempo na casa dos pais. A dita geração Y, os nascidos entre os anos finais da década de 70 e meados da década de 90, tem dificuldade em tomar a decisão de contrair matrimônio. Jovens nascidos nesse período preferem, muitas vezes, criar os filhos sozinhos que assumir um compromisso de casamento. E o cenário, acredite se você quiser, tende a agravar-se, porque a geração Z, os nascidos a partir do final ali dos anos 90, em função do constante contato com os avanços tecnológicos, celulares, redes sociais, tem apresentado, escute isso, tem apresentado extrema dificuldade em fazer escolhas e estabelecer relacionamentos duradouros. Assim, ao invés de casarem-se, muitos preferem dividir moradias com os seus amigos. A igreja, meu irmão, ela necessita investir nos jovens para que estes não sejam levados pelo diabo, como diz o apóstolo Paulo, lá a igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 9. Então, o ensino da palavra de Deus e o acompanhamento pastoral são elementos fundamentais para encorajar a juventude a construir sua vida na presença do Altíssimo. Aí o comentarista, ele traz o primeiro tópico da lição para nós, que é o exercício do livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio, ele consiste no poder dado ao homem por Deus de fazer suas próprias escolhas. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo adverte aos seus leitores quanto à realidade de todos os homens terem de prestar contas ao Senhor das decisões que tomam ou deixam de tomar. Romanos,
capítulo 14, versículo 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Diante disto, precisamos estar atentos às consequências das escolhas que fazemos nas diversas áreas da nossa vida, inclusive as relacionadas ao casamento. Dentro desse primeiro tópico, nós temos aí o poder de escolha. Na história bíblica, sobretudo na do Antigo Testamento, observa-se que a escolha do cônjuge era feita pelos pais dos noivos, e às vezes sem a prévia consulta aos nubentes. Algumas moças, geralmente muito jovens, eram prometidas ao noivo em acordos estabelecidos entre os pais. Vale ressaltar, no entanto, que algumas vezes a opinião do filho era considerada. Foi o texto básico que nós lemos, Gênesis 24, aonde os familiares de Rebeca se reúnem com ela e perguntam: você vai com este varão? Versículo 58. Aí ela diz: irei. Nos dias atuais, sobretudo no Ocidente, os filhos têm a prerrogativa de escolher a pessoa com quem irão se casar. A propósito, em muitos casos, infelizmente, irmãos, infelizmente, os pais são ignorados nessa decisão. E isto muitas vezes constitui-se em um enorme problema, porque os mais velhos, em função da experiência, por via de regra, têm melhores condições de aconselhar os mais jovens. Que diz Provérbios, capítulo 1, versículo 8: filho meu, ouve a instrução do pai, e não deixes a doutrina da sua mãe. Capítulo 11, versículo 14: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Capítulo 13, versículo 14: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, jovem, ouça no nome de Jesus o conselho dos seus pais. Aí tem também a questão da responsabilidade de escolher. No que diz respeito ao poder de escolha, é preciso levar em consideração, primeiro, a lei da semeadura. Toda escolha ou decisão trará consequência para o sujeito. Significa dizer que o futuro é quase sempre resultado daquilo que o indivíduo faz no presente. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8 diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Tal conceito se aplica a qualquer área da vida humana, inclusive a conjugal. Agora, evidentemente, alguns eventos se nos sucedem, não estando, meu irmão, necessariamente relacionado às decisões boas ou ruins que tomamos. E isso tem que ficar muito claro, porque já existe uma doutrina estabelecida em cima desse versículo, que diz que se uma pessoa está sofrendo, é porque ela plantou uma semente errada. Ela precisa mudar a semente. Então, se a firma foi à falência, é porque a pessoa plantou uma semente errada e precisa mudar a semente. Se ela está passando por uma provação, é porque ela plantou uma semente errada. Isso não é uma verdade em absoluto. Não é. Não é. Que diga os antigos, aqueles que viveram no período ali,
da igreja primitiva, que foram lançadas à cova dos leões, que foram queimados vivos, só fizeram bem, não mereciam receber aquilo. E receberam não foi porque plantaram uma semente ruim. Tiago, ele vai dizer o seguinte, capítulo 1, ó, meus irmãos, tendem grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Ou seja, Tiago está falando o seguinte aqui nesse versículo aqui, primeiro, que as provações, elas são compatíveis com a nossa fé. Segundo, que elas são muitas, por isso que o texto aqui está no plural, várias tentações, várias. Enquanto estivermos no mundo dos viventes, passaremos por provações. Terceiro, as provações são passageiras, diz o texto aqui, ó, quando passarde pelas provações, ou seja, existe uma hora e um dia determinado para a prova acabar. E quarto, elas são pedagógicas, porque ela produz paciência e nos leva ao amadurecimento. Outra coisa, as provações, irmãos, elas são provenientes, primeiro, da nossa humanidade. Somos humanos, então vamos adoecer, vamos passar mal, vamos sofrer as consequências desse corpo, né? Frágil, fraco. São provenientes também as provações da nossa pecaminosidade. Às vezes sofremos porque pecamos. E também as provações são provenientes da nossa vida com Deus, porque se você se decidir viver uma vida para Deus, meu irmão, o diabo não vai te dar sossego. Então, tem que ficar claro, né, que alguns eventos se nos sucedem, não estando necessariamente relacionadas às decisões boas ou ruins que nós tomamos. No nome de Jesus, recebe essa palavra aí. Outra coisa que eu tenho que considerar são os resultados da escolha. É fato, nem sempre nossas escolhas são acertadas. Por quê? Por causa da imperfeição. A imperfeição, ela faz parte da condição humana. E a partir dessa realidade, algumas correntes de pensamento visando fazer do indivíduo um mero agente passivo no processo existencial vão alegar o seguinte: aconteceu porque tinha que acontecer, são os fatalistas. Outros vão dizer, estava escrito nas estrelas, são os astrólogos, na igreja está cheio de astrólogos, irmão. Outros vão dizer, você nasceu assim mesmo, é o determinismo genético. Outros vão dizer, isso aí é da vontade de Deus, a tal da predestinação. Meu irmão, ei jovem, o verdadeiro cristão não toma para si tais premissas. Antes, assume a responsabilidade daquilo que faz e enfrenta com sinceridade e coragem as consequências dos seus atos. Lembrando sempre, se você vai tomar uma decisão, você precisa pedir sabedoria a Deus. Tiago fala isso. Se não tem, peça a Deus que dá deliberadamente. A escolha pela sabedoria. Segundo ponto da nossa lição. O poder da decisão deve ser utilizado com sabedoria e prudência, meu irmão. Toda decisão importante, como a escolha do cônjuge, a pessoa com quem dividiremos o resto da nossa vida, deve passar pelos seguintes crivos. Olha isso. Primeiro crivo é o da vontade de Deus. O cristão precisa sempre orar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Paulo diz, antes de tudo, orai. Antes de tudo. Então, se você vai tomar uma decisão importante, você precisa buscar a presença de Deus. O outro crivo é o da razão. Não se pode, em um processo decisório, ignorar os fatos ou descartar a razão. Muitas pessoas, movidas apenas pela emoção, tomam atitudes que contrariam as evidências mais óbvias. Então, tem que passar sim pelo crivo da razão. O outro é o crivo da emoção. Parece óbvio, mas algumas pessoas optam pela ausência de paz, irmãos. Ou seja, pela infelicidade. Não podemos ignorar o fato
de que a nossa alma almeja o sossego e o equilíbrio. Então, antes de decidir, pondere, jovem. Existe outro caminho? Isto, em médio ou longo prazo, fará bem a mim? Tal decisão prejudicará outras pessoas? Já ouvi opiniões de gente experiente e séria. O que Deus deseja para a minha vida? Isto tem relação com os meus objetivos de vida? Há identificação com a minha personalidade? Estou em paz e seguro com esta decisão? Ei, jovem, esses são pontos que ajudam na hora da tomada de decisão. Outro ponto é o princípio da observação. Escute isso, cara. Não há bola de cristal que nos faculte ver o futuro. Tampouco existem regras infalíveis e absolutas a serem aplicadas quando o assunto é casamento. Não existem regras. Eu tenho visto igrejas estabelecendo regras, homens de Deus falando de púlpito que para que o casamento seja um casamento bem sucedido, tem que passar por aquela regra que eles inventaram. E nós temos visto o resultado, inúmeros casamentos falidos dentro da igreja. Por quê? Não existe regras infalíveis e absolutas a serem aplicadas quando o assunto é casamento. Agora, existem elementos que nos podem ajudar a identificar a pessoa ideal para dividirmos o nosso bem maior e o nosso pior mal. Muitas pessoas, né, irmãos, anseiam em ver, infelizmente, o invisível. Ignoram, por vezes, questões perceptíveis a olhos nus. Portanto, você precisa manter os seus olhos racionais abertos para enxergar as seguintes características em seu ou sua pretendente. Primeiro, como ela ou ele se relaciona com Deus. Primeira coisa que você precisa observar. Mesmo que algumas pessoas se convertam depois do casamento, isso não deve servir de parâmetro para nortear a escolha de um cônjuge, meu irmão. Não entre nessa. Não, eu vou casar com ele e depois eu vou trazê-lo para a igreja. Mais fácil ele te levar para o mundo. Mais fácil ele te levar para o mundo. Não entre. Isso é armadilha. Ah, mas ele é uma pessoa boa, de família boa. Eu caso com ele e depois eu trago ele para a igreja, eu trago ela para a igreja. Meu irmão, não entre nessa. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Outra coisa, você precisa observar, com quem ele e ela anda, até mesmo dentro da igreja. Que pessoas influenciam sua vida? Que grupos ela ou ele defende? Isto lhe ajudará a perceber quais são os seus valores. Outra coisa, ele ou ela valoriza o estudo e o trabalho. Ei, jovem, escute isso. A grande probabilidade de sucesso para as pessoas que veem na educação e no trabalho uma bênção do Senhor. Então, se você está se sentindo atraído por alguém, já percebeu que ela não gosta de estudar, que não gosta de trabalhar, meu irmão, no nome de Jesus, sai fora. Não se una à indolência. Manda ele aprender ou ela com a formiga. Provérbios 6, 6. Outra coisa que precisa ser observada, como ela ou ele trata os pais. Meu irmão, pensa assim, se uma pessoa não honra os seus próprios pais, a quem honrará? Se não honra o pai e a mãe,
que colocou no mundo, que deu carinho por toda uma vida, que alimentou durante toda uma vida, que vestiu durante toda uma vida, que educou durante toda uma vida, você acha que ele vai honrar você que conheceu ontem? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, sai fora que é laço. Outra coisa que tem que ser observada, como os pais veem eles, veem ele ou vê ela. Não ignore os conselhos daqueles que o amam. A experiência dos que caminharam mais pode ajudá-lo, né? Ou ajudá-la a enxergar aquilo que a inexperiência oculta aos olhos. Pergunte aos pais o que eles acharam. E ali com certeza você vai ter um conselho poderosíssimo. Outra coisa que precisa ser observada, como ele e ela tratam você. O período de namoro ou noivado nos dá indícios de como será a vida de casado. Se não existe respeito, se não existe honra nesse período, provavelmente não haverá no matrimônio. Considerar apenas a aparência ou a conta bancária não é garantia de sucesso. Você pode estar pensando aí agora, sabe por quê? Ah, mas esses pontos que você destacou, eles são muito óbvios, até demais, eu vou concordar, é isso mesmo. Porém, muitos não levam em consideração tais ponderações na hora de escolher o seu cônjuge e depois, meu irmão, é só dor e sofrimento. Outra coisa é o princípio da prudência. 2 pontos precisam ficar claros aqui. A prudência é aliada fundamental das boas decisões. Segundo, prudência é o indivíduo capaz, ou seja, prudente, né? É o indivíduo capaz de antever os problemas. Em função de ter adquirido conhecimento de causa, a pessoa dotada de tal virtude não age motivada apenas por questões circunstanciais. Tampouco se deixa conduzir por emoções fugazes. Ao contrário, o prudente ele consegue vislumbrar os desdobramentos dos seus atos agindo sem afobação. Então, no nome de Jesus, jovem, antes de decidir, ore ao Senhor. Busque a presença de Deus. Deixa Deus abrir o sinal. Depois, analise com calma, com prudência, com sabedoria. Avalie. Depois, ouça os pais, ouça a liderança da igreja. E aí, depois, somente depois, tome a decisão. Não se esquecendo, claro, que o amanhã, ele pertence a Deus. É o terceiro tópico da nossa lição. Muitos jovens, eles têm relatado que não se casam por temerem assumir as responsabilidades da vida conjugal. Não raramente, né, você vai encontrar rapazes e moças aí verdadeiramente apavorados com as incertezas do futuro. Quem nunca ouviu, né, pelo menos um desses argumentos que eu vou apresentar aqui agora, né, um jovem chegar e falar para você, será que eu vou conseguir dar conta das despesas? Ou, como eu vou educar filhos em um mundo tão violento, tão amoral, tão sem parâmetro? Ou, por que me comprometer de forma tão irreversível, lançando mão da minha liberdade, se eu tenho tudo o que eu preciso dentro da minha casa? Então veja você que há um grande desafio posto diante dos jovens nesses dias. Sabe que desafio é esse? Vencer o medo de tomar as rédeas da própria vida a fim de experimentar as alegrias do sofrer a dois. E outra coisa, medo existe para ser vencido, meu jovem. Escute isso. Todas as pessoas sentem medo. Faz parte da condição humana. Pode nos proteger do desvario e da insensatez, o medo. Isso posto, podemos afirmar que o problema não está em sentir medo. O desafio maior está em não permitir que o medo se transforme em fobias aprisionadoras. Quando uma pessoa voluntariamente entrega-se ao encarceramento do pavor, suas potencialidades são neutralizadas. Nunca se esqueça disso, você precisa vencer o medo, no nome de Jesus. Porque existe a bênção enriquecedora.
A nossa vida, ela é construída dia a dia, minuto a minuto. Somos, enquanto indivíduos do nascimento à morte, uma obra inacabada ou em processo de construção. Na contramão dessa realidade incontestável, algumas pessoas afirmam que só irão se casar quando tiverem alcançado a tão sonhada independência financeira. Meu irmão, não entra, meu irmão. O que essas pessoas não sabem é que, de modo geral, isso não acontece da noite para o dia. Muitas vezes leva-se uma vida inteira para chegar perto daquilo que se projetou na mais tenra idade. Então, jovem, não se engane. O belo da vida está em construir uma vida a três. Deus, que é o idealizador, o fundador da família, e o homem e a mulher. Acredite, é extremamente prazeroso depois olhar para trás e poder dizer o seguinte, como diz lá em 2 Samuel 7,12 e Salmos 37, versículo 25. Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Bacana é depois poder falar isso, até aqui nos ajudou o Senhor. Segundo, é o que diz o Salmo 37, somos idosos, mas nunca fomos desamparados, tampouco nos faltou o pão, louvado seja Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero concluir a nossa lição, sabe? Dizendo assim, irmãos, casamento não é prisão, mas é um ato, de tornar-se uma só carne com outra pessoa. O que não pode faltar no relacionamento conjugal é o diálogo, é o respeito, é a honra e, sobretudo, o amor. Porque as demais coisas, meu irmão, pode acreditar, digo por experiência, as demais coisas, certamente, se você estiver alinhado com a palavra, se você estiver honrando a Deus em tudo, se você estiver verdadeiramente na presença desse Deus, cara, as demais coisas certamente serão acrescentadas por Deus. Que o Senhor te abençoe, meu jovem. Coloque esta palavra em prática e com certeza você vai colher o melhor do Senhor. Que Deus te abençoe.